Senhor, igreja. Deus possa estar abençoando sua vida no dia de hoje. Deus possa estar te dando graça e misericórdia no dia de hoje. Amém? Vamos orar ao Senhor para a gente iniciar a palavra do Senhor, para a gente poder iniciar o nosso culto. Que Deus possa abençoar-nos. Amém? Feche seus olhos, aí você está. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento, Senhor Deus, de comunhão contigo, comunhão com os irmãos, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido um Deus poderoso em nossas vidas, Senhor Deus. E pedimos que o Senhor possa estar abençoando agora, Pai, abençoando cada um que está do outro lado, ouvindo a Tua palavra, cada um que está do outro lado, Senhor Deus, ávido e buscando a Tua palavra, Senhor Deus. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bênção se estabeleça em seus lares, Senhor Deus, em sua vida, Senhor Deus. Traga, Senhor Deus, conforto nesse momento, traga, Senhor Deus, uma ministração, um mover sobre a sua vida, Senhor Deus, para a honra e glória do seu nome. Hoje é um dia tão especial pra você.
queria, em primeiro lugar, pedir para você abrir sua Bíblia, lá no livro de João, capítulo 14, versículo 6. Né? E a gente está pensando em fazer como se fosse uma série. E eu estava pensando a série Eu Sou, né? Onde Jesus ele se apresenta às pessoas, ele mostra às pessoas quem ele é, né? E hoje nós vamos começar lá em João 14,6, que diz da seguinte forma lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Né? Então Jesus ele trouxe essa palavra, mas ele teve outros eu sou que ele falou. Ele disse que era a porta, né? e outros eu sou mais. Né? E depois a gente vai falar um pouco mais em outras oportunidades sobre esse eu sou. Né? Eu estava, quando li isso aqui, eu comecei a meditar e comecei a ver que às vezes quando nós não conhecemos o Senhor, nós somos levados a trilhar um caminho da forma como nós queremos. E esse caminho, ele é baseado nas coisas que a vida nos leva. Né? Já dizia o pastor Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Né? Então, de acordo com o que a vida vai levando, a pessoa vai trilhando o caminho. Se o caminho leva para um local bom, se o caminho transmite um local adequado, bom, então a pessoa vai pelo caminho bom. Mas se ele também está num caminho tortuoso, ele também trilha por isso. E esse caminho que ele vai trilhando, ele também vai adquirindo algumas coisas, né? Então, se ele vai para um caminho bom e ele é bem aconselhado, ele vai também ter a verdade como base para a vida dele, né? E ele vai buscando coisas saudáveis para a sua vida. Ao mesmo tempo, aquele que vai pelo caminho tortuoso, aquele que vai pelo caminho ruim, a verdade para ele depende das circunstâncias, depende daquilo que está à frente dele, depende do seu interesse, né? E a vida para ele, adquirir vida e ter felicidade na vida, são coisas passageiras e elas se apoiam e são recebidas, melhor dizendo, naquilo que as coisas me dão, né? Então, se eu conquistei muito dinheiro, então eu tenho vida, eu tenho felicidade, então eu venci na vida, né? Vencer na vida, muitas das vezes a pessoa tem essa visão, né? Que vencer na vida é conquistar tudo que a vida oferece, tudo de material. Tem casa, tem carro, tem um local agradável para estar, segurança, então isso aí, então eu tenho vida, né? E ele se apoia nessas coisas. Quando o homem encontra Jesus, ele começa a perceber que todas essas três coisas são diferentes. Elas não se apoiam naquilo que nós temos, pelo menos deveria ser, né? Pelo menos deveria ser essa, né? Apesar de nós vivermos ainda com aqueles que, até mesmo pastores e outros mais, que querem forçar as pessoas a terem bens, porque tendo bens, elas estão conquistando. Deus está abençoando. Então, Deus só abençoa se você tiver muita coisa. Se você não tiver, você não é bem abençoado. Não é muito abençoado, né? E o que nesse texto que nós lemos, onde Jesus, ele não dá como uma opção, né? Jesus chega e diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus talvez esteja dentro do Evangelho, talvez não, com certeza dentro do Evangelho, é a definição mais forte de Jesus. Ele não dá margem, ele não dá espaço para nenhuma outra coisa ser o ponto, vamos dizer assim, o ponto de encontro com Deus. Como é que você encontra Deus? Querido, como é que você encontra Deus? Você seguindo o caminho correto, você vivendo na verdade, e para você ter vida eterna.
E para você alcançar isso, só através de Jesus. Somente através dele. Não existe outro caminho. O problema é quando nós queremos, dentro do caminho, queremos, como muitos andam, à margem, né? São o caminho correto aqui, mas ele quer andar do lado. Ora vem, ora vai, porque na realidade ele também tem a sua é atraído pela beleza do mundo, pelas coisas que o Satanás apresenta, pelas coisas que muito gostosa, né? Muitas coisas boas. O pecado atrai, e muito, talvez até mais do que o próprio Evangelho. Talvez muitos estejam indo até no caminho do Evangelho, mas por medo e não por entender a beleza que está em servir ao Senhor, né? E Jesus, ele é muito contundente aqui. Jesus, ele vem com essa palavra e ele traz, ele sintetiza aquilo, qual foi a missão dele que ele veio fazer aqui. Ele veio trazer o caminho, a verdade e a vida para você, meu irmão. Ele veio trazer o caminho, a verdade e a vida para mim. Ele veio nos fazer vencedores, mas dentro de um caminho sólido, um caminho que nos leva até a salvação, né? Alguns gostam de pegar atalhos, né? Mas eu costumo dizer que se atalho fosse bom, ele não seria atalho, ele seria caminho, né? Então, se você está num atalho, eu quero dizer que você não está no caminho, não é o caminho certo, tá ok? Então, nós vamos também pelo cristão, ele exatamente por ele estar nesse caminho, ele vai encontrar muitas pessoas que vão querer, de uma certa forma, apresentar para eles caminhos novos, caminhos diferentes, né? Nós encontramos muitas fórmulas, pessoas que estão no caminho, mas acham que não é bem por aí, eu posso fazer um pouco diferente. São os sabichões, são aqueles que conhecem, ou acham que conhecem um pouco da vida, e que conhecem um pouco do caminho. E eu queria falar um pouquinho sobre esses três relatos de Jesus, né? Caminho, verdade e vida, para que a gente possa, talvez, pegar um pouquinho mais de direção, um pouquinho mais de entendimento da palavra, né? Então, em primeiro lugar, Jesus disse que ele é o caminho, ou seja, como nós acabamos de falar, se ele está dizendo que é o caminho, ele está querendo dizer que ele é a direção certa. Ele é a direção certa para chegar até o Pai. Ele é a direção certa para a vida eterna, porque foi para isso que ele veio, meu filho. Ele não é a direção certa para você ficar rico, para você adquirir seus bens. Isso aí você trabalha e você adquire, tá? Isso aí ele pode te abençoar para que você chegue lá de maneira correta. Mas o que Jesus queria trazer é uma direção correta, né? Agora, de que modo ele é o caminho, né? Jesus não se põe, inclusive, como um dos caminhos, mas ele coloca como o caminho, ou seja, o único. Não existem outros, como muitos acabam pregando, como muitos acabam trazendo isso, né? Nós podemos ver, é interessante, né? João Batista, quando ele apareceu no deserto, começou a pregar, começou a trazer a palavra, e ele é aquele cara que veio preparar o caminho do Senhor. Alguém veio preparar o caminho para aquele que seria o caminho. É até interessante isso. Lá em Lucas 3:4 diz assim: preparai o caminho do Senhor, né? E João Batista saia gritando para trazer a este Senhor que seria um Senhor caminho, aquele que nós deveríamos seguir, aquele que nós deveríamos estar andando ao seu lado, né? E o caminho do Senhor é simples de entender. Quando nós identificamos na palavra, ele diversas vezes ele citou isso. Ele veio mostrar quem era o Pai, para que através do Pai nós chegássemos até Ele. E o caminho de Jesus foi um caminho trilhado por amor, foi um caminho trilhado pela compreensão, um caminho trilhado para poder mostrar ao mundo de que Ele se importa contigo. Ele quer o seu melhor. Ele quer fazer o melhor para você. Então, sendo Jesus, Filho de Deus, no que nós podemos entender com o amor? Então, Jesus veio à Terra por amor, viveu por amor, irradiava amor, doava amor, trouxe a lei do amor,
morreu por amor e depois ressuscitou, subiu aos céus, trazendo o quê? O plano de Deus, que era o amor sobre nós. Amém? Então, você pode dizer que o caminho percorrido por Jesus tem um só nome: amor. Quando nós andamos em amor, irmãos, amarmos ao próximo como a nós mesmos, quando nós temos amor, esse é o maior mandamento, né? Quando nós temos todas essas coisas, quando nós vivemos esse amor, nós demonstramos que pertencemos a Ele. E ao aceitarmos a Jesus, esse amor começa a viver em nós. Nós estamos dizendo que queremos o céu, que queremos trilhar esse caminho, que muitas das vezes é difícil, que muitas das vezes não é muito fácil, mas que com Ele nós podemos alcançar, que nós podemos chegar até lá. Tem gente que até no meio vamos dizer assim, desse caminho de amor, ele acaba tentando confundir até no meio do caminho. Você pode ver alguns grandes aí, ó. Gandhi, por exemplo, ele apresentou a paz partindo do homem. Então, o homem vivendo de paz, por ele praticar a paz, a não violência, ele vai alcançar todas essas coisas. Buda, ele apresentou a meditação. Maomé, ele apresentou rituais, 5 orações por dia e visita a Meca, para que a pessoa possa estar recebendo essas coisas na sua vida. Então, só que, irmãos, Jesus, ele que é o verdadeiro caminho, né? Ele derramou o seu sangue. Nenhum desses que eu falei, mais alguns outros que existem por aí, se colocaram numa posição de ser o caminho. Eles vieram, ensinaram algumas coisas que são verdades, algumas coisas são boas, né? Algumas coisas que são válidas, né? Que o próprio Senhor já pregou sobre isso, mas elas simplesmente morreram e estão no seu túmulo. Jesus, que é o caminho, mostrou o caminho da ressurreição, inclusive. Ele vem, viveu a palavra, viveu, te ensinou, me ensinou, morre e volta para poder dizer o seguinte: eu encontrei o caminho, eu sei como chegar lá. Então, irmãos, viver o caminho e estar no caminho, andar com Jesus, é a coisa mais motivadora que tem que acontecer conosco. Estar na presença de Deus. Mateus 7,13 diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Olha só, existe um caminho também para a perdição. Jesus mostra o caminho para a salvação, mas existe um para a perdição. Tem uma frase que muitos gostam de dizer, que todos os caminhos levam até Deus, todas as religiões levam até Deus. No sentido prático, vamos dizer, é verdade. Um dia você pode seguir qualquer religião, ou não aceitar, ou ser ateu, independente que você quer, independente da forma que você viva, um dia você vai chegar na presença de Deus. Só que uns vão estar à esquerda e outros vão estar à direita. Deu para perceber? A religião, ela vai te levar ou à esquerda ou à direita. Uns vão ficar de um lado, outro do outro. É onde nós seremos julgados. No sentido que a pessoa tenta nos passar, que todos os caminhos levam até Deus, ela está querendo dizer que ela vai alcançar o mesmo objetivo, indo por Jesus, ou indo por Maria, ou indo por Maomé, ou indo por Gandhi, ou seja lá o que for, outros mais aí que trouxeram uma visão distorcida daquilo que Jesus quis pregar. Então, nessa visão, eles estão totalmente errados. Mas que um dia eles vão chegar na presença de Deus, bom, talvez olhando que estão do lado errado, talvez olhando que estão do lado melhor, né? Então, alguns dizem que inclusive nós vamos nos surpreender quando chegarmos nesse momento e olharmos que vamos ver pessoas que deveriam estar do outro lado e vão estar do lado de cá e vice-versa, né? E isso vai ser uma desilusão para algumas pessoas. Amém? Então, irmãos, que você possa entender que existe um caminho correto, existe um caminho certo de estar na presença do Senhor.
para poder caminhar, para chegarmos até o Senhor Deus. Outra afirmação que Jesus dá, que além dele ser o caminho, ele também é a verdade. A verdade hoje está difícil. Verdade hoje está difícil. Exatamente por esses primeiros que, trazendo pelo aquilo que nós vivemos no mundo, em tempos de fake news e outras coisas mais, a verdade ela não atrai. A verdade, nós gostamos de estar mais envolvidos com a mentira, ou melhor dizendo, com aquilo que camufla, com aquilo que esconde, porque dói menos saber a verdade. Dói menos. E nós estamos vivendo muito disso, né? Nós olhamos o nosso cenário aí de pandemia, que já existia também antes da pandemia da doença, existia a pandemia da quantidade de vídeos que nós recebíamos falando mentiras bobas que só desacreditam um ao outro, né? Estamos vivendo esse terror que é a mentira, né? Hoje você recebe um videozinho, a coisa mais simples, mais bonitinha que for, e ali você vê, são montagens, são coisas que não acrescentam em nada, só transmitem uma mentira. Não tem nada disso, né? Então, Jesus ele veio para transmitir para a gente agora uma verdade. Existe uma verdade. Você quer ser salvo, tem uma verdade nisso daí. Você quer trilhar um caminho correto, tem uma verdade nisso aí. Né? Tem como trilhar. E ele se intitula, ele se traz para ele dizendo o seguinte: eu sou a verdade. Olha só João 18:37. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Jesus se tornou verdade para testemunhar quem é Deus. Eu vim trazer a presença de Deus, a figura de Deus, a ação de Deus, tudo aquilo que ele faz. Eu não estou aqui demonstrando a vocês a falsidade, mas a verdade. Então, nós vivemos de acordo com a verdade. Nós somos verdade na medida em que vivemos a palavra de Deus. O homem só é verdade e ele só vive a partir do momento que ele vive a palavra de Deus. Não adianta nós pegarmos a palavra de Deus e tentarmos distorcermos para poder vivermos aquilo que o mundo diz, ou aquilo que as pessoas tentam ensinar. Não é dessa forma. Jesus, que é o Todo-Poderoso, que veio para nos salvar, ele veio trazer uma verdade infinita sobre nossas vidas. E só seguindo a ele que nós podemos alcançar. Cadê aqui? Então, a humanidade, inclusive, ela tenta, às vezes, definir a verdade com seus conceitos, seus preceitos. Pilatos, o que aconteceu com Pilatos? Pilatos, quando Jesus se apresenta, ou melhor, levam Jesus até Pilatos para ser julgado, e Jesus diz o seguinte: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos, não conhecendo a verdade, ele pergunta, verdade, o que é a verdade? O que é a verdade? Nem ele sabia. Alguém, vamos dizer assim, alguém que estava acostumado a altos escalões, mas quem é a verdade? O que é a verdade? O dicionário, ele define verdade como exatidão, conformidade com a realidade. No grego, essa palavra chama-se aletheia, que quer dizer genuíno, real, completo. E quando Jesus diz para você que ele é verdade, ele está dizendo para você da seguinte forma: olha só, eu sou a exatidão em sua vida. Eu sou a exatidão em sua vida. Eu sou o genuíno, real e completo. Eu sou a única resposta para as suas perguntas. Eu sou a única verdade que pode transformar a sua vida. Jesus ele se coloca não como uma opção, mas como a opção. Como uma das opções, mas como a opção. Só existe ele como essa opção. Só existe ele que pode fazer na tua vida uma transformação, porque tudo aquilo que ele transmite é verdade.
Por isso, irmãos, precisamos conhecê-lo mais intimamente, através da sua palavra, através do relacionamento com ele, através da conversa com ele, através dos seus desígnios, porque a partir do momento que nós conhecemos essa pessoa, nos tornamos íntimos, e ao nos tornarmos íntimos, nós sabemos a verdadeira palavra que ele quer nos trazer, não aquelas palavras maquiadas, aquelas palavras transformadas, aquelas palavras que começam a trazer uma confusão mental, em que alguns dizem que nós devemos seguir dessa forma, nós devemos seguir daquela forma, que podemos fazer isso e não podemos fazer aquilo outro, enquanto que a palavra me diz que tudo me é lícito, né? Eu posso fazer qualquer coisa, a palavra me diz que tudo me é lícito, mas ela diz também, mas nem tudo me convém. E quem vai definir se me convém? Quem vai me definir isso? É a intimidade com o Senhor. Quando eu estou íntimo com o Senhor, aí eu percebo que determinadas coisas não me convém fazer, embora sejam lícitas, embora estejam dentro da palavra do Senhor, embora o Senhor não me condene por isso. Amém? Então, Jesus ele vem para confortar, dizendo que ele é absoluto, que ele é verdade e existe sim a escolha, que é viver por ela. É isso que Jesus quer fazer, né? O mundo está todo torto porque não sabemos mais o que é verdade. Não há mais, vamos dizer assim, essa palavra verdade já sai meio embolada nos lábios de algumas pessoas, porque elas não conseguem falar as coisas corretas. Elas não conseguem mais falar a verdade, porque elas já vivem no meio de trazer uma coisa de medo de se apossar de nossa vida tão grande que essa verdade não se torna mais absoluta. E nós precisamos viver isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Só a verdade liberta. Só a verdade transforma. Só a verdade nos leva a ter um caminho com o Senhor. Um caminho de vitória, de glória. Amém? Né? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, João 8,36. Se o Filho vos libertar, a liberdade que o Senhor nos dá é tão grande que nós podemos até, se quisermos, não seguir. Enquanto Satanás, através do pecado, nos aprisiona, e o homem tenta sair, e é uma luta muito grande. Tenta sair do pecado, irmão, para você ver como é que é difícil. Tenta para você ver como é que é difícil, é uma coisa muito difícil. Muitos ficam aprisionados anos e anos e anos e não conseguem sair, porque virou parte da sua vida. Agora Jesus, quando vem, quando ele liberta o homem, a liberdade é tão grande que se você quiser voltar para o pecado, até isso você consegue com facilidade. Porque Deus, o Senhor Jesus não quer te aprisionar sem que você não o queira. Talvez você esteja até cansado de lutar, de batalha toda a sua volta, mas não desista, irmão, não desista. A verdade vai sempre triunfar. Jesus também, além de dizer, desculpa, que ele era o caminho e ele é a verdadeira expressão da liberdade, ele diz que ele é a própria vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho enquanto é a verdade. Ele também é o caminho enquanto é a vida para nós. O que João 10,10 diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, não meia boca, né? não de regrada, melhor dizendo, mas eu vim para que tenham em abundância, em quantidade. Vim para que vocês tenham uma vida que seja acima de qualquer outra expectativa. O que nós vimos é uma humanidade atrás de vida e encontrando morte, desilusão, encontrando decepção. Pessoas que se apoiam em querer conquistar posições, cargos, coisas materiais, e quando as conseguem, aquilo não mudou nada. Estão dentro dos seus apartamentos luxuosos, casas mobiliadas grandemente, terrenos imensos, mas estão se matando,
porque não encontraram um valor que valorize a sua vida, porque aquilo ali é fútil. Se entram nas drogas porque esperando que a ilusão das coisas se materialize como algo bom para elas, né? Você vê pessoas que, quando se fala em bebida, parece que é a coisa melhor do mundo, porque ela quer sair da realidade. Porque talvez tomando umas 2 ou 3 garrafas de bebida alcoólica, saindo do seu natural, ficando um pseudo alegre, né? Aquela alegria falsa, aquela coisa que só se dá por causa do efeito da garrafa, do efeito do álcool, efeito talvez de uma droga. Aí talvez ela encontre um motivo para poder estar vivendo. E esperando que a sexta-feira chegue novamente para sextar, para que a sexta-feira volte, né? E, poderia ser uma eterna sexta-feira, um eterno sábado, um eterno domingo, porque eu poderia beber todos os dias, e todos os dias eu ficaria com mais vida. Engano seu, irmãos. Jesus vem dizendo que Ele é a vida. Existe muito careta por aí que tem uma vida sensacional na presença do Senhor, que vive uma vida verdadeira. Quando Jesus se referiu a si mesmo como vida, estava falando de vida abundante, vida de paz, vida de harmonia, vida genuína, vida de alegria. Não estava pensando apenas no dia a dia do cotidiano, mas estava se referindo também às vitórias que iriam alcançar para estar na vida eterna. Olha o que diz João 11, 25, 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Jesus está preparando o caminho, através da verdade, para que você alcance uma vida eterna. Uma vida autêntica. Uma vida verdadeira. Uma vida que seja transformadora. Ele não está trazendo algo que seja uma utopia, mas algo que seja maravilhoso em nossas vidas. Então, queridos, as pessoas que vivem suas vidas vivendo o presente sem refletir sobre o tempo que chegará a cada um de nós, e em que havemos de desfrutar uma vida eterna, e não reflete que também existirá a morte eterna. A vida eterna não é para todos. Então, automaticamente, quando o Senhor diz que existe uma vida eterna para aqueles que vivem com Ele, existe também, acabou de se criar o que é a morte eterna, aqueles que não estarão com Ele. Eu não estou falando isso para te dar medo. Eu estou mostrando o outro lado. Mas eu quero te dizer que existe um meio de estarmos na presença de Deus e de termos uma vida melhor. Talvez você não viva a sua vida melhor aqui, mas você tem como viver a sua vida lá. Eu costumo dizer que nós passamos aqui como se fosse um vestibular. Nós estamos aqui nos preparando, ou estamos demonstrando se nós temos capacidade para poder estarmos lá com Ele. Vivemos uma vida com o Senhor. Viver junto com Ele. Então, só através de Jesus, só através de seu entendimento, só através das suas palavras, só Ele pode mudar a nossa vida. João 11, 23, a partir da segunda parte, diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Logicamente que muitos vamos pegar essa palavra na parte física. Eu estou morto na cama e quarto de hospital, e de repente eu creio em Jesus e eu vou viver. Não, Jesus está dizendo que mesmo que você esteja morto para a salvação, mesmo que você esteja caído, esteja num lamaçal, mesmo que você esteja arruinado, mas ainda assim, se você crê em Jesus, você pode voltar a viver, você pode ter esperança, voltar a viver com Ele, esperança de esperançar, não de esperar, e você pode voltar a ter uma vida com Ele. João 3,36, aquele que crê no Filho
tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, sabe, irmãos, somente Cristo pode preencher o vazio que há nos nossos corações. Você não tem esperança de vida, irmãos? Aceite o Senhor, creia no Senhor. Você não tem esperança de que as coisas vão melhorar? Creia no Senhor. Viva pela sua palavra. Viva por aquilo que Ele programou para você. Ele veio, morreu, viveu, melhor dizendo, demonstrou fisicamente como nós devemos atuar, como nós devemos fazer as coisas. Ele deixou o exemplo maior. Ele se transformou aquele que nos sustenta. E Ele só quer que você o siga. Nós já falamos aqui algumas vezes, Jesus veio trazendo um fardo. E Ele diz que esse fardo para nós ele é suave, porque o seu fardo é pesado. Então, o seu mesmo, não dele, mas o seu é pesado. Aí Ele fala assim, vamos trocar de fardo. O meu é manso, o meu é suave, é leve. Tá? Deixa que eu leve o seu, é pesado, porque você não tem como transportar e como conseguir aquilo que eu consigo para você. Eu estou te dando de graça. Eu estou te demonstrando. Me aceite. Receba a mim. Receba o meu fardo e viva uma vida, ainda aqui na terra, uma vida mais fácil. Mas o fardo ele existe. E eu vou te dar consolo. E eu vou te dar amor. João 6,47 diz, na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele diz que terá. Irmãos, eu queria fazer um convite a você. Talvez você esteja numa igreja, talvez você esteja em algum local assim que ouve a palavra de Deus, mas você nunca aceitou Jesus. Você sempre viveu sobre aquilo que você quer. Você nunca deixou o Senhor ser realmente o Senhor da sua vida. Você nunca deixou o Senhor comandar a sua vida, ser o mestre sobre a sua vida, ser o seu caminho, ser a sua verdade, para que Ele se torne a sua vida. Talvez você nunca tenha feito isso. Queria te convidar, como diz a palavra, e na verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. A vida eterna não vai começar quando você morrer. A vida eterna começa hoje. A vida eterna começa hoje na presença de Deus. Quando nós caminhamos com o Senhor, quando nós vivemos uma vida que Ele nos tem ensinado. Queria te convidar a você aceitar Jesus. A você ir no seu lar. A você aceitar a Jesus como único Salvador. Aceitar esse caminho. Aceitar essa verdade. Aceitar essa vida sobre você. Dizer que só Ele pode mudar o seu caminho. Dizer que, apesar das dificuldades, apesar dos caminhos tortuosos por onde você tem andado, agora você tem um caminho correto para andar. Agora você tem uma direção firme para andar. E eu queria te convidar, se você aceita Jesus, você coloca a tua mão no seu coração agora. Se você quer refazer a sua aliança com Ele, talvez você tenha se reencontrado com o Senhor nessa noite, nesse dia, nessa manhã, nessa tarde. Eu queria que você fechasse seus olhos e você fizesse uma oração de confissão, uma oração de entrega a Ele. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor Deus. Glorificá-lo, Senhor Deus, por tudo aquilo que o Senhor é. Senhor Deus, o Senhor tem sido esse refrigério, Senhor Deus, sobre nossa vida, o Senhor nosso caminho, o Senhor nossa verdade, a nossa vida, Pai. Pai, talvez haja pessoas do outro lado, Senhor Deus, que estão nos ouvindo agora nesse momento. Eu não sei que dia, que hora, em que momento, esse momento de aflição, esse momento de dor, esse momento até de alegria, Senhor Deus, mas quantas pessoas, Senhor Deus, precisavam dessa palavra, Pai, que esta palavra, Pai, agora ao penetrar nesses corações, Senhor Deus, possa trazer isto que o Senhor tem nos dado de confiança, que o Senhor é, Senhor Deus, o nosso caminho, a verdade e a vida.
E, Pai, nós queremos, Senhor Deus, atar essas pessoas agora a Ti, Senhor Deus. E pedimos que o Senhor possa estar ligando no céu, Senhor, dessas pessoas. Aceite, Senhor Deus, na Tua casa, aceite, Senhor Deus, no Teu livro, Senhor, como Tua palavra diz, o Teu livro de vida, Senhor Deus. Recebe a esse, Senhor Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu que peço, em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você tenha feito uma decisão ao lado de Jesus. Eu espero que você tenha feito uma decisão de vida, uma decisão de verdade, uma decisão de vida, decisão nesse caminho que o Senhor tem colocado. Amém? E a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. Deus te abençoe. Viva essa vida no caminho, viva essa vida na verdade, viva essa vida na presença de Deus, com a vida verdadeira do Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus te dê todos os dias da tua graça e da tua misericórdia sobre a sua vida. Eu queria deixar, antes de terminar, queria deixar aqui para você também algumas orientações, principalmente você que faz parte da igreja. Não esqueça da leitura da palavra. Estamos lendo a Bíblia no ano inteiro, estamos lá em Crônicas, já finalzinho, Crônicas 2, né? Então não deixe, acompanhe todos os dias, aproveite esse momento que você está na sua residência, tire um tempo aí, leia bastante capítulos para poder adiantar. Se você está atrasado, não desista, não desista. Eu sei que vai ter muita coisa que vai tentar te atrapalhar, mas não desista. É muito importante conhecermos o manual, né? Quando você compra qualquer eletrodoméstico, vem um manual te explicando como você faz, embora você já saiba, né? Mas aquele é um manual para você poder usá-lo corretamente. O manual do homem é a palavra de Deus. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos como nós devemos viver, como nós devemos caminhar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te coroe de graça, de misericórdia, para a glória do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Não esqueça.